Imagine acordar no meio da noite com a sensação de que tem alguém te observando do canto do quarto. Só que não é uma pessoa, é aquele presente que você tanto queria. Era 1989, no auge da febre pela Rainha dos Baixinhos. Em Sorocaba, uma mãe desesperada fez o impensável para conseguir a boneca, sem saber que estava convidando o mal para dentro de casa. Dizem que ela pediu ajuda ao diabo e o dinheiro apareceu, mas o preço foi cobrado com sangue. Na primeira noite, a boneca teria criado garras e atacado a criança enquanto ela dormia. O pânico levou uma multidão furiosa até a Catedral Metropolitana. Eles juravam que a boneca assassina estava acorrentada nas catacumbas, esperando para se libertar. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva no canal. Capítulo 1. A boneca da Xuxa e o dinheiro amaldiçoado. Era o final da década de 80 e o Brasil vivia um transe coletivo que hoje parece quase inexplicável. Todas as manhãs uma nave espacial cor-de-rosa pousava na televisão de milhões de lares e de dentro dela saía uma mulher loira, alta e sorridente, comandando um exército de crianças. Xuxa Meneghel não era apenas uma apresentadora, ela era uma entidade onipresente na vida infantil. Se você foi criança nessa época, sabe exatamente do que estou falando. O desejo de consumir os produtos da Rainha dos Baixinhos não era apenas uma vontade, era uma necessidade visceral, quase uma febre que contagiava escolas inteiras. E no topo dessa pirâmide de consumo, acima dos discos e das roupas, estava o objeto supremo de desejo, a boneca da Xuxa. Fabricada pela empresa Mimo, ela não era uma boneca comum. Com 85 centímetros de altura, ela tinha quase o tamanho de uma criança pequena. O brinquedo era impressionante, mas também carregava algo de inquietante em sua feição estática. Seus olhos grandes pareciam observar o ambiente e seus braços e pernas feitos de um plástico pesado davam a ela uma presença física que poucas bonecas tinham. Ter uma dessas em casa era o sonho de qualquer menina e o pesadelo financeiro de qualquer pai. Foi nesse cenário de idolatria e consumismo desenfreado que a nossa história começa, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. O ano era 1989. Numa casa simples, de paredes descascadas e móveis gastos, vivia uma mãe solteira que lutava diariamente para colocar comida na mesa. A vida não era fácil. O dinheiro mal dava para o aluguel e para a feira do mês. Mas a filha pequena, alheia às dificuldades financeiras e hipnotizada pela televisão, não entendia a palavra não. Ela queria a boneca. Ela precisava da boneca. Os pedidos começaram como sussurros tímidos, mas logo se transformaram em choros convulsivos e birras intermináveis. A menina via as amigas da escola com o brinquedo gigante e sentia-se excluída, menor. A pressão sobre a mãe aumentava a cada dia como uma panela de pressão prestes a explodir. Era véspera do Dia das Crianças e a atmosfera na casa estava insuportável. A menina gritava, puxava a saia da mãe, implorando pelo presente que custava quase um salário inteiro daquela mulher trabalhadora. O cansaço físico se misturou ao esgotamento mental. Foi num momento de pura exaustão e raiva que a mãe cometeu o erro fatal. Enquanto lavava a louça, com o choro da filha ecoando pela cozinha pequena, ela bateu as mãos ensaboadas na pia e gritou para o nada, ou talvez para alguém que estivesse escutando nas sombras. Com a voz trêmula de ódio momentâneo, ela disse a frase que selaria o destino daquela família.
Eu não tenho dinheiro. Eu só vou comprar essa maldita boneca se o diabo me der o dinheiro para isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. A menina parou de chorar instantaneamente, assustada com o grito da mãe. O ar na cozinha pareceu ficar mais denso, mais frio, apesar do calor de outubro. A mãe, arrependida da explosão, mandou a filha dormir e tentou esquecer o que tinha dito. Afinal, eram apenas palavras jogadas ao vento, certo? É menor que Cardinal 1. 3-0 Cardinal é maior que... Mas palavras têm poder. E em Sorocaba dizem que o vento carrega os pedidos para quem está disposto a atender. No dia seguinte, a mãe acordou cedo para ir ao trabalho. A rotina era a mesma de sempre. Pegar o ônibus lotado, enfrentar o dia de faxina e contar as moedas para a volta. Mas algo estava diferente. Ao abrir a bolsa para pegar o dinheiro da passagem, seus dedos tocaram um maço de papel que não deveria estar ali. O coração dela disparou. Ela puxou o bolo de notas. Eram notas novas, cheirando a tinta fresca. Ela olhou para os lados dentro do ônibus com medo de que alguém tivesse colocado aquilo ali por engano ou que fosse algum tipo de armadilha, mas ninguém olhava para ela. Ela contou o dinheiro com as mãos trêmulas. O valor era exato. Não sobrava nem faltava um centavo. Era o preço preciso da boneca da Xuxa na loja de brinquedos do centro da cidade. O medo deveria ter sido o primeiro sentimento, mas a necessidade e o alívio falaram mais alto. Ela tentou racionalizar. Talvez tivesse esquecido algum pagamento antigo ali. Talvez fosse um milagre divino. Mas no fundo, uma voz sussurrava em sua mente, lembrando-a do pedido feito na noite anterior. Ela ignorou o arrepio que subiu pela espinha. A imagem da filha sorrindo e parando de chorar era mais forte do que qualquer superstição. Na hora do almoço, ela correu até a loja. A boneca estava lá, na vitrine, imponente. O vestido preto, as botas longas, o cabelo loiro preso nas laterais. A mãe entrou, pegou a caixa enorme e foi ao caixa. Ao entregar o dinheiro, sentiu uma náusea repentina, como se estivesse entregando algo mais do que apenas papel moeda. A vendedora sorriu, embrulhou o presente e desejou um feliz Dia das Crianças. A mãe saiu da loja com a caixa pesada nos braços, sentindo que carregava um fardo muito maior do que os 85 centímetros de plástico e tecido. Ao chegar em casa à noite, a recepção foi eufórica. A menina gritou de alegria, rasgou o papel de presente com uma voracidade assustadora e abraçou a boneca como se fosse uma velha amiga. Obrigada, mamãe, obrigada. Ela repetia, beijando o rosto de plástico frio da boneca. A mãe forçou um sorriso, mas não conseguia tirar os olhos do brinquedo. Parecia que, de algum ângulo, o sorriso pintado na boneca era um pouco mais largo, um pouco mais malicioso do que ela lembrava na vitrine. A boneca foi batizada com um nome carinhoso pela menina e levada imediatamente para o quarto. A mãe preparou o jantar, mas não conseguiu comer. A sensação de que havia uma presença estranha na casa era palpável. O dinheiro tinha aparecido. O pacto, mesmo que informal, tinha sido cumprido. Enquanto a noite caía sobre Sorocaba, o vento uivava lá fora. A mãe colocou a menina na cama. A boneca foi sentada numa cadeira, de frente para o berço, com aqueles olhos grandes e fixos vigiando o sono da criança. Não deixe ela cair, tá bom? Disse a menina, sonolenta, abraçando o travesseiro. A mãe olhou para a boneca mais uma vez antes de apagar a luz. Por um segundo, apenas uma fração de segundo, ela jurou ter visto um brilho diferente no olhar do brinquedo. Um brilho que não vinha do reflexo da lâmpada, mas de algo interno. Ela fechou a porta do quarto, tentando afastar os pensamentos ruins. É só cansaço, repetiu para si mesma.
É só uma boneca de plástico. O dinheiro foi sorte. Mas a sorte, naquele caso, tinha um preço, e a cobrança não viria em dinheiro. A casa mergulhou no silêncio da madrugada, um silêncio pesado que antecede a tempestade. A mãe foi para o seu quarto, deitou-se e, exausta, acabou pegando no sono. Ela não sabia, mas aquela seria a última noite de paz naquela casa. No quarto ao lado, na escuridão total, algo que deveria ser inanimado começava a despertar. O pacto da rainha estava selado e o diabo não costuma dar presentes de graça. O que aconteceu nas horas seguintes entraria para a história das lendas urbanas mais aterrorizantes do Brasil. Capítulo 2. Unhas na escuridão da madrugada. A noite caiu sobre Sorocaba, trazendo um silêncio pesado, daqueles que parecem abafar até o som dos grilos lá fora. Era a véspera do Dia das Crianças de 1989. Dentro daquela casa humilde, a alegria da menina contrastava com o aperto no peito da mãe. A garota não largava o presente por nada. Abraçava aquela caixa enorme, encantada com a boneca de 85 centímetros, que era quase do seu tamanho. O cheiro de plástico novo infestava o quarto pequeno, um aroma químico e doce que naquela noite específica parecia ter algo de enjoativo. A mãe observou a filha colocar a boneca na cama, ajeitando-a com carinho ao seu lado. O brinquedo era impressionante, mas tinha algo estranho em sua fisionomia estática. Os olhos azuis pintados pareciam vidrados, encarando nada com um sorriso fixo que não chegava a ser amigável na penumbra. Depois de cobrir a filha e apagar a luz, a mulher foi para o seu próprio quarto, mas o sono não vinha. A frase que ela tinha dito mais cedo, num momento de raiva e desespero, ecoava na sua mente como um disco riscado. Ela havia pedido dinheiro ao diabo, e o dinheiro apareceu. Agora, o objeto daquele desejo estava deitado ao lado de sua filha, no escuro. A casa estalava, como toda construção antiga faz quando a temperatura cai. Mas naquela madrugada, os estalos soavam diferentes, pareciam passos. Lá pelas 3 da manhã, o horário morto da madrugada, a atmosfera mudou. O ar ficou gélido, denso, como se alguém tivesse deixado a porta da geladeira aberta no meio da sala. Foi quando os ruídos começaram. Não era o som de passos humanos. Era o barulho de plástico rígido se arrastando contra a madeira, um som seco e oco. Toque, toque, toque. Vinha do quarto da menina. Além da conta que, naquele momento, a boneca não era mais apenas um brinquedo da Mimo. Algo profano havia assumido o controle daquele corpo de vinil. No escuro do quarto, os relatos dizem que a boneca se sentou na cama com movimentos travados e mecânicos. Os olhos, antes apenas pintura inerte, ganharam um brilho malicioso, uma inteligência perversa que não pertencia a este mundo. A transformação física, segundo o que se espalhou pela boca do povo, foi aterrorizante. As mãos da boneca, moldadas em plástico macio para imitar a pele humana, começaram a mudar. Os dedos curtos e arredondados esticaram. O material se retorceu, crescendo e afiando nas pontas até formar garras. Unhas longas, curvas e cortantes brotaram daquelas mãos infantis. A boneca, agora uma criatura possuída, virou-se lentamente para a criança que dormia o sono inocente dos justos. A respiração da menina era o único som ritmado no quarto. Existem 2 versões terríveis sobre o que aconteceu a seguir, e ambas gelam o sangue de quem escuta. Na primeira, a boneca teria subido sobre o peito da criança. O peso,
muito maior do que o de um simples brinquedo, prendeu a menina contra o colchão. Ela teria acordado sufocada, olhando diretamente para aquele rosto familiar que agora se contorcia em uma expressão demoníaca. A boneca, com uma força sobrenatural, teria levado as mãos ao pescoço da pequena. A menina tentou gritar, mas a voz não saiu. Apenas um chiado agoniado escapou de sua garganta enquanto o plástico frio apertava sua traqueia, roubando-lhe o ar e a vida, minuto a minuto, sob o olhar estático daquele sorriso pintado. A segunda versão, talvez ainda mais gráfica e cruel, fala das unhas. Dizem que a mãe, no quarto ao lado, ouviu um som que a fez pular da cama. Não foi um grito, mas um som de rasgo, como se alguém estivesse arranhando a parede com força, ou pior, arranhando carne. A boneca teria usado aquelas garras recém-formadas para atacar, golpes rápidos e violentos na escuridão. A criança mal teve tempo de acordar antes que a fúria daquele objeto amaldiçoado caísse sobre ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mãe, com o coração batendo na garganta, levantou-se. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia girar a maçaneta da porta do quarto. Um instinto primitivo gritava para ela não entrar, para fugir dali. Mas era sua filha. Ela empurrou a porta. O quarto estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do poste da rua e entrava pela fresta da janela. Filha, ela chamou, a voz falhando, nenhuma resposta. O cheiro de plástico estava mais forte agora, misturado com um odor metálico, quente e ferroso, o cheiro inconfundível de sangue. A mãe tateou a parede até encontrar o interruptor. Quando a luz amarela da lâmpada incandescente inundou o quarto, a cena que se revelou fez suas pernas cederem. A menina estava imóvel na cama, os lençóis revirados e manchados de vermelho escuro. Mas o que paralisou a mulher não foi apenas o estado da filha, foi a boneca. O brinquedo estava sentado no canto do quarto, longe da cama, numa posição impossível para um objeto inanimado. A cabeça da boneca estava virada para a porta, encarando a mãe, e nas mãos de plástico daquele ídolo infantil havia a prova do horror. As pontas dos dedos da boneca estavam vermelhas. O sangue da criança tingia as unhas de vinil, brilhando sob a luz elétrica. Parecia que a boneca exibia o resultado de seu trabalho, orgulhosa do pacto que fora cumprido. A mãe não gritou imediatamente. O choque foi tão grande que seu cérebro se recusou a processar. Ela olhou para a boneca e jurou ver o peito de plástico do brinquedo subir e descer, como se estivesse ofegante após um esforço físico. Foi então que o grito veio, um murro de dor e pavor que acordou os vizinhos e ecoou pelas ruas desertas de Sorocaba. Ela correu até a filha, sacudindo o corpo pequeno, implorando por um sinal de vida, mas a pele já estava fria. O desespero se transformou em fúria e medo. Aquela coisa no canto do quarto não era uma boneca, era o próprio mal encarnado, o pagamento cobrado pelo diabo em troca das notas de dinheiro que apareceram na bolsa. Ela precisava se livrar daquilo. Não podia deixar aquela coisa dentro de casa nem mais um segundo. Com as lágrimas cegando sua visão, a mãe avançou sobre a boneca. Ao tocá-la, sentiu que o plástico estava quente, pulsando como carne viva. Dizem que a boneca parecia mais pesada do que nunca, como se resistisse a ser movida. A mulher a agarrou pelos cabelos sintéticos, arrastando o brinquedo para fora do quarto, deixando um rastro de pavor pela casa. A vizinhança já começava a acender as luzes, alarmada pelos gritos, mas a mãe não tinha tempo para explicações. Ela sabia que a polícia não resolveria aquilo. Médicos
não resolveriam aquilo. O problema era espiritual. O problema era o demônio. Ela jogou a boneca no banco de trás do carro velho da família, ou, segundo outros relatos, saiu correndo a pé pelas ruas de paralelepípedo, segurando o brinquedo maldito contra o peito, enquanto o sol ainda ameaçava nascer. O destino dela era um só: a Catedral Metropolitana, a Casa de Deus, o único lugar onde ela acreditava que aquele mal poderia ser contido. Enquanto ela corria, a lenda diz que a boneca sussurrava coisas horríveis, promessas de que aquilo era apenas o começo. O que aquela mãe não sabia é que sua corrida desesperada pelas ruas de Sorocaba não seria o fim do pesadelo. Ao chegar na igreja, ela acenderia o estopim de uma histeria que tomaria conta da cidade inteira. A boneca estava prestes a se tornar prisioneira da fé, mas o medo estava livre para se espalhar. Capítulo 3. Pânico na Catedral de Sorocaba. O sol daquela manhã em Sorocaba não trouxe o alívio que costuma acompanhar o amanhecer. Para aquela mãe, a luz do dia apenas expunha o horror que havia se instalado em sua casa durante a noite. Ela não conseguia mais olhar para o brinquedo. A boneca, agora inerte com aquele sorriso de plástico congelado, parecia zombar do luto e do terror que a família vivia. Num ato de puro desespero, a mulher enrolou o objeto em um lençol velho, como se tentasse conter uma praga contagiosa. Ela sabia que não podia simplesmente jogar aquilo no lixo. O mal que habitava aquele corpo de vinil precisava ser contido por forças maiores. Com um pacote profano apertado contra o peito, ela saiu às ruas. O destino era claro em sua mente perturbada: a Catedral Metropolitana de Sorocaba. A imponente igreja de Nossa Senhora da Ponte, no centro da cidade, era o único lugar que parecia forte o suficiente para segurar o que quer que estivesse dentro daquela boneca. As pessoas que cruzavam com ela na calçada notavam sua palidez e o tremor em suas mãos, mas ninguém ousava perguntar nada. Havia uma eletricidade estática no ar, aquele tipo de pressentimento ruim que antecede uma tempestade, mesmo com o céu azul de 1989 brilhando acima. Ao chegar às portas pesadas da catedral, a mãe não hesitou. Ela entrou na nave silenciosa, onde o cheiro de incenso e madeira antiga oferecia um contraste gritante com o caos de sua mente. Ela precisava de um padre. Ela precisava de um exorcismo. O relato do que aconteceu lá dentro varia, mas a essência do medo é a mesma em todas as versões. Dizem que ela entregou a boneca a um clérigo balbuciando histórias sobre garras, sussurros noturnos e a morte inexplicável de sua filha. O padre, talvez por compaixão, ou talvez sentindo a energia pesada que emanava do pacote, aceitou ficar com o objeto. A intenção era acalmar aquela pobre alma atormentada, prometendo que a igreja cuidaria de tudo. Mas segredos dessa magnitude não ficam trancados em sacristias por muito tempo. Não se sabe quem falou primeiro. Talvez um coroinha que ouviu a conversa, ou uma beata que viu a mulher saindo aos prantos e sem o pacote. O fato é que, antes mesmo do meio-dia, o boato já corria pelas ruas do centro de Sorocaba como um rastro de pólvora aceso. A boneca matou a menina, diziam uns na fila do banco. A mãe levou para a igreja porque o bicho não parava de se mexer, completavam outros na padaria. A história, alimentada pelo medo e pela superstição de uma época sem internet para checar fatos, cresceu de forma monstruosa. No início da tarde, o que era apenas um sussurro se transformou em uma multidão.
Dezenas de pessoas começaram a se aglomerar na Praça Coronel Fernando Prestes, bem em frente à catedral. Todos queriam ver. Todos queriam saber se o diabo realmente havia descido à terra na forma da rainha dos baixinhos. A curiosidade mórbida do ser humano é uma força poderosa. As pessoas se empurravam, esticavam os pescoços e apontavam para as janelas fechadas da igreja. O boato agora ganhava detalhes aterrorizantes. Diziam que a boneca estava crescendo de tamanho, que seus olhos sangravam e que ela precisava ser acorrentada nas catacumbas do prédio para não fugir e matar mais gente. Ela está amarrada com correntes bentas, gritou alguém no meio do povo. Essa imagem de um brinquedo infantil transformado em besta fera e preso em masmorras eclesiásticas capturou a imaginação de todos. O medo se misturava com a excitação. Dentro da catedral, a situação era de perplexidade. O Monsenhor e os outros religiosos não entendiam como uma simples entrega havia se transformado naquilo. Eles tentaram fechar as portas para manter a santidade do local e a segurança dos fiéis que lá estavam para rezar, mas o gesto foi interpretado da pior maneira possível pela multidão lá fora. Eles fecharam porque é verdade. Eles estão tentando esconder o demônio. A massa enfurecida concluiu. O fechamento das portas foi a confirmação que faltava para o tribunal das ruas. Se a igreja estava se trancando era porque o perigo lá dentro era real e incontrolável. O pânico começou a escalar para a histeria coletiva. Relatos de pessoas que juravam ter ouvido gritos vindos de dentro da igreja começaram a pipocar. Eu ouvi uma criança chorando lá no fundo, dizia uma senhora. Não era criança, era a boneca rindo, corrigia um homem ao lado. A mente humana, quando sugestionada, é capaz de criar monstros onde existem apenas sombras. As pessoas olhavam para as gárgulas e para a arquitetura gótica da igreja e projetavam seus piores pesadelos. A boneca da Xuxa não era mais um produto da fábrica Mimo. Ela era, na cabeça daquela gente, a encarnação de um mal antigo. A polícia precisou ser chamada. O trânsito no centro de Sorocaba virou um nó cego. Viaturas tentavam abrir caminho entre os curiosos, mas a massa era densa e resistente. Ninguém queria sair dali sem ver o monstro. Era o evento do ano, talvez da década. Houve quem dissesse que viu a boneca tentando escapar. Histórias surgiram sobre crianças que, ao espiar pelas frestas ou visitar o Museu de Arte Sacra da igreja, viram o brinquedo se debatendo dentro de uma redoma de vidro. Na verdade, o que as crianças viam nas galerias do museu eram imagens sacras antigas. Havia uma estátua de Nossa Senhora da Boa Morte, deitada e serena, e imagens do menino Jesus de Praga com suas roupas de veludo, mas para olhos infantis, aterrorizados pelas histórias dos adultos, qualquer vulto se parecia com a boneca assassina. Essa confusão visual só serviu para jogar mais gasolina na fogueira. Meu sobrinho viu. Ela está lá, deitada num caixão de vidro. Uma mulher garantia aos berros para quem quisesse ouvir. A lenda se solidificava em tempo real, ganhando camadas de verdade a cada novo relato distorcido. O Monsenhor Mauro Vallini, vendo que a situação fugia do controle e que a integridade física do templo e das pessoas estava em risco, tentou dialogar. Mas como explicar a lógica para uma multidão enfeitiçada pelo medo? Desmentir o boato soava como acobertamento. A imprensa local chegou em peso. Repórteres com blocos de anotações e fotógrafos com suas câmeras tentavam capturar o flagrante do sobrenatural. Jornais como o Cruzeiro do Sul preparavam manchetes que entrariam para a história, não pela veracidade dos fatos, mas pelo registro da loucura social.
Enquanto o sol se punha, lançando sombras longas sobre a praça, o clima ficava ainda mais tenso. A noite traria mais medo. Se a boneca havia matado durante a madrugada anterior, o que ela faria nesta próxima noite, agora que estava furiosa e aprisionada? As pessoas não arredavam o pé. Elas queriam ver o exorcismo. Queriam ver o fogo sagrado consumindo o plástico maldito. A Catedral de Sorocaba, um lugar de paz e oração, havia se transformado no epicentro de um filme de terror da vida real. Lá dentro, em algum lugar, a boneca existia ou não. A essa altura, a verdade material pouco importava. O objeto físico poderia nem estar lá, mas a ideia da boneca, a entidade que a cidade criou em sua mente coletiva, essa estava mais viva e forte do que nunca. A mãe, que havia iniciado tudo isso com seu gesto desesperado de livramento, agora estava em casa ou escondida em algum lugar, longe dos olhos do público. Mas o incêndio que ela acendeu não podia mais ser apagado. Ela havia entregado seu pesadelo para a igreja, e a igreja, sem querer, o devolveu para o mundo na forma de uma lenda imortal. Aquela noite em Sorocaba foi longa. Muitos pais trancaram as bonecas de suas filhas em armários ou as viraram de rosto para a parede. O silêncio nos quartos infantis era pesado. Qualquer estalo na madeira dos móveis, qualquer sombra projetada pela luz da rua, fazia o coração disparar. O pânico na catedral não foi apenas um tumulto, foi a cerimônia de batismo da lenda urbana mais famosa do Brasil. Ali, diante daquelas portas fechadas e sob o olhar de uma multidão apavorada, a boneca da Xuxa deixou de ser um brinquedo e se tornou um mito. Enquanto a cidade vigiava a igreja, esperando o monstro romper as correntes, algo muito maior estava acontecendo. O medo estava se espalhando para além das fronteiras da cidade, pronto para contaminar o sono de todas as crianças do país. Capítulo 4. O medo, a mídia e a verdadeira lenda da boneca. Aquele boato não precisava de internet para viajar, ele tinha algo muito mais rápido e eficiente, o medo das mães e a imaginação das crianças. Em 1989, Sorocaba ficou pequena demais para conter aquela história. O que aconteceu na catedral foi apenas a faísca que incendiou o país inteiro. Sem redes sociais ou checagem de fatos instantânea, a lenda se espalhou pelo boca a boca. Foi nas filas de banco, nos salões de beleza e, principalmente, nos pátios das escolas que o terror ganhou vida. Você deve se lembrar, ou já ouviu falar, de como funcionava o telefone sem fio naquela época. Cada vez que a história era contada, ela ficava mais sangrenta. Se em Sorocaba a menina tinha sido arranhada, em Minas Gerais diziam que ela tinha encontrado uma faca dentro da boneca. Em outros lugares juravam que a boneca tinha sufocado a família inteira. Era o pânico perfeito. A boneca da Xuxa, com seus 85 centímetros de altura, estava em quase todos os quartos de meninas do Brasil. De repente, aquele brinquedo de plástico, com cheirinho de talco e roupinha colorida, virou um inimigo dentro de casa. Muitos pais, apavorados com as notícias que vinham do interior de São Paulo, tomaram medidas drásticas. Bonecas foram trancadas em armários, jogadas no lixo ou até queimadas em quintais. Havia relatos de crianças que não conseguiam dormir, chorando e pedindo para tirar o brinquedo do quarto. Elas juravam que viam os olhos da boneca se mexerem no escuro. Mas enquanto o povo alimentava o monstro, a imprensa tentava encontrar a verdade,
jornalistas de grandes veículos como o Estadão e o Diário de Sorocaba foram atrás dos fatos. Eles reviraram delegacias, hospitais e o necrotério da cidade. A pergunta era simples: onde está o corpo? Quem é a mãe? Qual é o nome da criança? A resposta foi um silêncio ensurdecedor. Não havia boletim de ocorrência. Não havia registro de entrada no hospital. Ninguém, absolutamente ninguém, conhecia a família envolvida. Era o crime perfeito, porque nunca tinha acontecido. A polícia de Sorocaba confirmou que não houve nenhum chamado, nenhuma morte estranha, nada. O Monsenhor Mauro Valini, o pároco que teve que fechar as portas da catedral para a multidão, foi categórico. Ele explicou que nunca houve boneca acorrentada nas catacumbas. Mas a mente humana é curiosa. Ela tenta preencher as lacunas com o que tem à mão. Historiadores locais descobriram depois o que pode ter causado a confusão visual na igreja. No Museu de Arte Sacra da Catedral, havia uma imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. É uma estátua deitada, guardada sob uma redoma de vidro. Para uma criança assustada, espiando pelas frestas ou ouvindo conversas de adultos, aquela imagem deitada poderia muito bem parecer uma boneca aprisionada. A imaginação transformou uma santa em um demônio de plástico. Mesmo com os jornais desmentindo tudo, dizendo com todas as letras que era uma lenda urbana, o estrago estava feito. A verdade é chata, a mentira é emocionante. Especialistas explicam que isso foi um caso clássico de histeria coletiva. Não era fake news, criada para prejudicar alguém de propósito, mas um folclore moderno que nasceu do medo do desconhecido. O Brasil vivia uma época de fascínio pelo ocultismo. Novelas, filmes e programas de TV falavam de pactos e magia. A lenda da boneca caiu como uma luva nesse cenário. E no centro de tudo isso estava ela, Xuxa Meneghel. A rainha dos baixinhos viu seu nome ser arrastado para o centro de uma trama satânica. Para Xuxa, aquilo não era apenas uma história de terror, era um ataque pessoal. Ela sempre negou qualquer envolvimento com o mal, atribuindo seu sucesso a Deus e ao trabalho duro. Em entrevistas, ela desabafou sobre como era doloroso ver as pessoas acreditarem que ela faria um pacto sinistro em troca de fama. Mas, ironicamente, o medo não parou as vendas. A boneca da Xuxa continuou sendo um dos brinquedos mais vendidos da década. Parece que, no fundo, a curiosidade era maior que o pavor. Ou talvez ter a boneca amaldiçoada em casa fosse um tipo de troféu de coragem para as crianças da época. Os anos passaram. A década de 90 chegou. A internet discada apareceu e a lenda encontrou um novo lar. O que antes era contado na calçada agora circulava em correntes de e-mail e comunidades do Orkut. A história se recusava a morrer. Pessoas que eram crianças em 89 agora eram adultos e contavam a lenda com um misto de nostalgia e riso nervoso. O terror virou cultura pop. A prova definitiva de que a lenda venceu o tempo veio em 2016. A Netflix, para divulgar a série Stranger Things, resgatou a boneca. Em um comercial genial, eles colocaram a boneca da Xuxa em um quarto escuro, com aquela voz sinistra, sussurrando sobre monstros. A própria Xuxa entrou na brincadeira. Ela, que por anos sofreu com os boatos, agora usava a lenda a seu favor, rindo de si mesma e mostrando que superou o trauma. Foi a redenção final. O que era um pesadelo virou piada, virou marketing, virou memória. Em 2023, quando a boneca foi relançada em edição especial, ela esgotou em 24 horas. Quem comprou?
Os mesmos adultos que 30 anos atrás tinham medo de dormir com ela no quarto. Hoje, sabemos que não houve pacto, não houve mãe desesperada invocando o diabo na loja de brinquedos, não houve criança arranhada na madrugada de Sorocaba. Mas, se você perguntar para quem viveu aquela época, a sensação de medo foi muito real. A lenda da boneca de Sorocaba nos ensina uma lição valiosa. O monstro não precisa existir de verdade para nos assombrar. Ele só precisa que a gente acredite nele. E às vezes, no silêncio da noite, quando você olha para aquele brinquedo antigo na prateleira, você ainda se pergunta: será que ele se mexeu? Essa dúvida é o verdadeiro legado da boneca. Um mistério que nunca foi resolvido, porque nunca precisou ser. Ele vive na nossa mente. Essa foi a verdadeira lenda da boneca de Sorocaba. Uma história onde o único demônio real foi o nosso próprio medo, bons sonhos, se conseguir.